Muito bom dia, pessoal. Eu sou o Clériston da Granoeste Investimentos e hoje nós vamos vir falar um pouquinho do mercado para vocês. Começando a falar dessa sexta-feira, que foi bem morna, dá para a gente considerar que ela foi uma extensão do feriado de quinta, né, do feriado de Ação de Graças. Então a liquidez do mercado foi baixa, o volume negociado foi baixo, foi uma extensão do feriado. É, Tanto o S&P quanto o Nasdaq e Dow Jones fecharam estáveis, com uma leve alta. O Ibovespa realizou um pouco, né, um movimento de realização que já era esperado devido às fortes altas dos últimos dias, fechou numa leve baixa aí de 0,84%, com um volume de negócios bem abaixo do normal. No entanto, a nossa bolsa continua bem forte, segurando firme aí acima dos 125 mil pontos. Os contratos de dólar também fecharam estável, com um baixo volume negociado. Lembrando que o contrato Z encerra esta semana. Já falando dessa semana, ela deve ser uma semana bem interessante, porque temos bastante informação relevante para sair, mas hoje o cenário continua morno. A Ásia e o Pacífico fecharam no negativo, com preocupações com o setor imobiliário da China. Também saiu o lucro industrial da China e ele veio melhor que o do ano passado, mas veio ainda mais fraco do que o do mês passado, né? E no ano, o lucro industrial já está 11% menor do que o do último ano. O mundo segue nas expectativas, né, dos estímulos que foram anunciados pela China para o setor imobiliário, mas ainda não foram executados. Então o mundo está esperando um pouco de ação, né? Que a China implemente os estímulos que ela vem anunciando há algum tempo. Até agora ela não executou nada, só falou. Minério de ferro agora está em leve alta, ali perto dos 980, mas abriu caindo na janela das 10 horas. De novo, ligado a essas preocupações com o setor imobiliário chinês. O petróleo continua em queda, isso devido aí provavelmente vai continuar nessa realização. Hoje termina, né, aquele cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas Israel anunciou que vai dar mais um dia de cessar-fogo para cada 10 reféns libertados. E esse anúncio, né, de acordo, de negociação, tira um pouco das pressões e tira o fôlego do petróleo. Na quinta-feira nós teremos a reunião da OPEP e até lá o dólar deve continuar em queda. O dólar não, o petróleo. Essa queda do petróleo alivia as pressões inflacionárias tanto aqui no Brasil quanto no mundo. É ruim para a Petro, mas bom para a inflação. Vale também deve sofrer um pouco com uma eventual queda no minério de ferro agora na janela das 10 horas. E o setor de commodities como um todo, ele está fraco hoje, com a Becom com cerca de 0,25% de queda. A Europa hoje abriu bem negativa na madrugada, né, no período da manhã lá para eles, mas ela melhorou bastante, agora segue em leve queda. E teremos fala da Cristina Lagarde agora às 10 horas. Bem, o dólar segue estável no mundo todo, pressionando levemente o DX para baixo. Futuros americanos levemente negativos, mas dentro de uma estabilidade. Cenário levemente negativo para as bolsas e para o dólar também. Falando do mercado interno, o dólar vem se mantendo estável internamente, com uma estabilidade entre saída e entrada de capital, diminuindo o efeito sazonal de saída de capital pelo envio dos lucros das multinacionais para suas matrizes. Né? A agenda de hoje está bem fraca. Nós tivemos o boletim Focus agora mais cedo e ele trouxe uma melhora nas projeções do IPCA, já prevendo um encerramento abaixo de 2 dígitos no final do ano que vem. Falando de Brasil, nessa semana nós teremos a política no radar. Na semana passada, o presidente Lula vetou a desoneração de folha e existe um risco do Congresso derrubar o veto do presidente. Assim como já fizeram com a questão do arcabouço e algumas questões ligadas ao CARF. Hoje o STF está votando a questão dos precatórios, que também é uma questão que é bom ficar no radar aí, porque pode mexer no mercado.
Falando de STF, o cenário de conflito com o governo foi amenizado durante o final de semana, com Lula sinalizando que vai acatar a indicação do Supremo para PGR e com Flávio Dino possivelmente sendo indicado para a próxima cadeira do STF.